Salve, salve! Sejam bem-vindas e bem-vindas ao Poéticas de Ousadia e Ruptura, uma jornada com Oi Nós Aqui Travês. E hoje nós vamos falar sobre teatro e memória. Um bate-papo com os atuadores do Oi Nós Aqui Travês sobre o impacto de Viúvas, performance sobre a ausência no trabalho da tribo. Viúvas, performance sobre a ausência, mostra mulheres que lutam pelo direito de saber onde estão os homens que desapareceram ou foram mortos pela ditadura civil-militar que se instalou em seu país. É uma alegoria sobre o que aconteceu nas últimas décadas na América Latina e a necessidade de manter viva a memória desse tempo de horror, para que não volte mais a acontecer. O teatro de vivência do Oi Nós Aqui Travês procura uma forma de relação aberta e sincera com o público, em que atores e espectadores partilhem de uma experiência comum que tenha a intensidade de um acontecimento, capaz de produzir novas formas de percepção. A pesquisa da tribo persevera em manter viva a memória desse tempo de horror, para que não se repita. Inspira-se no romance Viúvas, do chileno Ariel Dorfman, que 10 anos depois o adaptou para o teatro a quatro mãos, com o americano Tony Kushner. Na estreia do trabalho em 2011, o público de Porto Alegre ia de ônibus até a margem do Rio Guaíba e de lá seguia de barco até as ruínas da Ilha do Presídio, ou Pedras Brancas, destino forçado de presos políticos no regime militar. No Festival Mirada, um dos maiores festivais da América Latina, o seu teatro de vivência aconteceu na Fortaleza da Barra, fortificação construída no Guarujá em 1584. Eu vou trazer aqui 3 noções de memória que a Magali do Nascimento Cunha colocou no trabalho dela, que chama Memória, a Memória Subversiva. Ela é jornalista e doutora em Ciência de Comunicação e professora na Universidade Metodista de São Paulo. A memória coletiva nunca deve ser vista apenas como revisão ou recuperação do passado. A memória precisa ser vista como utopia. É o olhar para o passado como algo que alimenta o presente e o futuro. Ela edifica as pontes que ligam o presente e o passado, sendo o presente não uma oposição ao passado, porque uma vez que o passado não mais existe, a lembrança é, abre aspas, uma reconstrução do passado com a ajuda de dados emprestados do presente. Essa última citação é do Halbwachs. Agora a gente vai ter uma noção do Norberto Luiz Guarineio. A memória traz em si a possibilidade de vermos o presente não como uma realidade fixa e imutável, como algo eterno, mas como um produto humano, como um momento de passagem, uma ponte através da qual o passado constrói o futuro. E é para o futuro que se volta, assim, essa memória ativa, afirmando o poder e a força da ação humana sobre sua própria história, desnaturalizando o tempo humano. E, por fim, o filósofo Rubem Alves nos diz: a memória tem uma função subversiva. Talvez que a memória das esperanças já mortas seja capaz de trazê-las de novo à vida, de forma que o passado se transforme em profecia e a visão do paraíso perdido dê à luz a expectativa de uma utopia a ser conquistada. Então, eu trouxe um pouquinho essas provocações para a gente falar sobre como o Oi Nós tem praticado no seu teatro esse compromisso em lidar com a memória. E eu queria, então, aqui dizer que vão participar desse bate-papo os atuadores Marta Haas, Roberto Corbo, Keter Velho, Lucas Geller e o atuador que é também fundador do Oi Nós Aqui Travês, o Paulo Flores. Tudo bem, gente? Opa, tudo bem. Bem Tudo bem, por cara. aí? Olá, tudo bem? Todo mundo com o microfone funcionando? Olá, tudo bem? Então, a Marta pode começar falando um pouquinho sobre isso para a gente? Posso começar falando que
Talvez a primeira coisa, pensando da relação do Ainóis com a memória, que me vem à cabeça, desde o surgimento, a primeira coisa talvez seja a escolha da data de estreia do primeiro espetáculo, que acho que já é um marcador para pensar ao que se queria contrapor, né? Então, se o Ainóis é gestado em 77, escolhe a data de 31 de março de 78 para estrear seu primeiro espetáculo. Acho que isso diz muito de uma provocação a, a, a realizar seu primeiro trabalho nessa data que os militares tinham como o marco da Revolução de 64. Então, um grupo que pretendia subverter com diversas coisas, seja na sua forma estética, quanto o seu posicionamento político, diz muito essa escolha. E outra coisa que, para mim, talvez queria talvez retomar como um primeiro posicionamento com relação à memória. Quando eu estava há pouco tempo no grupo, mas desde os primeiros momentos a gente tem como um dos pensadores, dramaturgos, talvez mais presentes, e que a gente montou mais textos, Rainer Miller. E é muito presente sempre a noção que Rainer Miller traz de diálogo com os mortos. Eu vou retomar uma frase que talvez seja interessante a gente retomar, com a qual eu, pelo menos na minha trajetória do Ainóis, eu me deparei muito cedo, que é a ideia de que é preciso aceitar a presença dos mortos como parceiros de diálogo ou como destruidores. Somente o diálogo com os mortos engendra o futuro. Penso que essa ideia de que é preciso ser parceiro de diálogo com os mortos, ou seja, é preciso compreender o que aconteceu no passado, é preciso quase como que estender a mão para esses mortos, não esquecê-los, honrar os mortos dos quais a gente se sente herdeiro de um pensamento, de uma trajetória de ação, e todos os posicionamentos todos que vieram antes. Também a ideia é muito... Lembro quando o primeiro espetáculo de teatro de vivência do qual eu participei do processo, que é Cassandra, sobre o mito de Cassandra, a gente decidiu em determinado momento dar o subtítulo com uma frase do Brecht, com um poema do Brecht que se chama Aos que virão depois de nós. Também é essa ideia, pensar que, além de dialogar com os que já foram, do qual nós somos herdeiros, a gente deixa rastros para o futuro. Então, essa contraposição sempre foi muito presente, esse diálogo de pensar aquilo que já passou como constituidor da nossa formação e como potência para a gente visualizar o futuro. Isso é uma questão que eu acho que talvez fosse importante a gente ter em mente. E outra coisa que na minha trajetória foi muito marcante é como se deu a montagem do espetáculo Amargo Santo da Purificação. O próprio título, o Amargo Santo da Purificação, já retoma uma memória que é muito própria do Ainóis Aqui Outra Vez, que foi o título dado a um roteiro
que estava sendo criado, o Paulo pode confirmar isso, estava sendo gestado em 79, 80, e que foi censurado. E era um primeiro trabalho que falava sobre a questão da luta armada, da guerrilha urbana, em pleno período ditatorial ainda. Embora fosse um período já de abertura, era um momento em que a censura ainda estava ativa. Então, esse roteiro, que era inspirado no livro Em Câmera Lenta, do Renato Tapajós, foi censurado e certamente causou desestabilização dentro do grupo. E retomar esse título, quando a gente vai falar sobre a luta armada em plenos anos 2000, num momento que hoje a gente percebe de talvez um grande avanço democrático. Não sei, isso também pode ser uma discussão, mas então é um momento que a gente vai falar e que sobre a luta armada, vai falar sobre esse grande personagem que é Carlos Marighella e a importância que ele tem enquanto um personagem da nossa memória, um personagem sobre o qual a gente precisa falar enquanto memória brasileira. Eu acho que a Marta deixou muito claro essa ideia que está ali na origem do Em Nós Aqui Travessa. Relembrando assim, o Em Nós Aqui Travessa surge nesse final de 77, que é um momento de ebulição social, política, onde principalmente a juventude está na rua, na luta por liberdades democráticas, pela anistia ampla, geral e irrestrita, e são esses jovens que vão formar o Em Nós Aqui Travessa. Então, isso é importante, porque é a partir desse momento de efervescência em todas as áreas e também na cultural, que se forma esse grupo, que desde o início vai ter esse compromisso de fazer um desvelamento da realidade, falar diretamente com o que está acontecendo, mas tendo uma preocupação estética. Então, é poetizar a realidade, porque a gente acredita que, desde então, né, que é uma forma mais contundente de se tocar o espectador, sensibilizar o espectador para o entorno em que se vive. Então, sempre essa preocupação da reflexão crítica, mas não a partir de uma forma muito comum naquele momento, que era esse raciocínio lógico, mas trazer outros aspectos, como a sensibilização, um teatro que possa envolver todos os sentidos. E isso é a origem do grupo, então é uma origem já estética e ideológica, que está completamente afetada pelo momento que se vive. São jovens artistas que viveram a maior parte da sua vida sob um regime de opressão. Então, nós estamos ali ainda ditadura militar, quer dizer, muito mais, né, uma ditadura civil-militar, porque a nossa intervenção militar aqui aconteceu a partir dos interesses da burguesia, né, associada aos interesses do capital internacional, principalmente, diga-se, dos Estados Unidos. Então, a gente vive esse momento ainda de muito censura, repressão ao livre pensar,
prisões ainda, né? Então, a gente está nesse período que se diz o final da ditadura, mas ainda muito opressivo. E nesse contexto se forma um grupo que leva adiante principalmente a ideia da liberdade. Acho que isso vai conduzir o trabalho do Ainhoas Ektraves durante todas essas décadas. E a gente teve uma preocupação desde o primeiro momento, tanto de falar da realidade, e se falar da realidade, tem que se remeter ao passado, tem que se remeter a essa memória de tudo o que aconteceu antes. Então, a gente vai encontrar nos nossos trabalhos os temas sociais e históricos. E por isso que o Ainhoas Ektraves sempre está associado, desde a sua origem, à memória do que é o nosso país. E a gente vai encontrar isso nas diferentes encenações, nos diferentes temas escolhidos. É o genocídio dos povos originários, é os anos, os séculos de escravidão, é a repressão constante ao pensamento divergente, é a questão muito importante das lutas dos oprimidos contra um Estado autoritário. Todos esses temas estão associados à história do Ainhoas Ektraves. Então, eu acho que um dos principais fatores, se não o maior, de se ver, de o Ainhoas ser considerado um dos principais grupos de teatro do país, e que é um grupo que faz um teatro político, e que, consequentemente, um grupo politicamente e ideologicamente posicionado, é justamente o fato do Ainhoas ter se debruçado ao longo da sua trajetória sobre a memória histórica do seu país e, consequentemente, da América Latina, que é uma história em comum, né? Justamente pelo fato de que, se temos consciência de que a memória coletiva é um campo de disputa, sempre foi e continua sendo, né? De disputa de poder, de construção, porque faz parte de projetos de construção de uma sociedade. Enfim, eleger o que vamos lembrar e eleger principalmente o que vamos esquecer faz parte desse projeto e está nesse campo de disputa. E o Ainhoas, enfim, é esse grupo que, no seu repertório todo, como o Paulo já disse, sempre se debruça sobre questões históricas ou, né, da nossa memória histórica. E principalmente, fortemente, sobre a nossa ditadura civil-militar, até por ter sido um grupo que surgiu aí. E claro que falar sobre isso, voltar ao passado, olhar para trás, é refletir sobre o nosso presente. Então, aí é colocado de forma mais crítica, porque é pensar no agora, né? E é colocar em xeque toda a nossa estrutura e a nossa conjuntura atual, pensar em como ela foi chegada até aqui. E isso pode ser muito perigoso nesses campos de disputa de poder. Tem esse historiador, um materialista dialético, que pensa a história, o Catroga, ele pensa a memória a partir principalmente de dois conceitos que eu acho que são chaves para a gente pensar a atuação do Ainhoas, que é a memória pública e a memória política. E a memória, ela é política quando tornada pública. O fato de tornar uma memória pública faz
faz disso algo político. Ou não, né? Ou não torná-la pública também é um ato político. E ele lembra que o conteúdo é inseparável da forma elegida para se contar essa memória. E aí eu penso muito o Ainós, e gosto de pensar o Ainós enquanto um grupo, um agente social que elegeu o teatro e a encenação como uma linguagem de historiografia. Ou seja, essa escrita da história, essa pesquisa sobre o nosso passado e consequentemente, a elaboração de uma escrita, ou seja, de uma narração, de uma transmissão, de uma difusão. Eu acredito que mais do que isso, o teatro ele é capaz de sociabilizar, né, essa memória reconstruída ou interpretada, porque a memória sempre vai ser interpretada. E ainda sobre a linguagem, eu ainda queria lembrar que me ajuda a pensar o pensamento de um filósofo que estuda um pouco essa linha tênue que existe entre a historiografia e a literatura, e que eu acho que cabe para nós pensar um pouco sobre isso, se compararmos também ao teatro, né? E se pensar que o teatro é essa gama de discursos variados, né? Que se utiliza de linguagens diferentes, mas também com um propósito narrativo, e que inclusive se utiliza da literatura. Eu gosto de lembrar que ele diz que a potência da narrativa está em conferir uma identidade aos grupos ou à comunidade que por sua vez façam com que eles com que esse grupo ou essa comunidade possa se engajar numa praxis responsável, que tem um pouco a ver com isso que a Marta fala da ética responsável que o Ainós tem em lidar com o seu passado. Ou seja, faz com que esses grupos que dividem, que estão ali sociabilizando uma determinada memória recontada, revivida, rememorada, faz com esses grupos eles possam se sentir reconhecidos reciprocamente como um coletivo. Isso faz com que esse coletivo se perceba como um coletivo que tem algo em comum, que tem essa memória, que viveu essa história ou que é fruto dela e é responsável por isso. É responsável tanto pelo que passou, é responsável em como lidar com isso, como por exemplo, olhar para esses nossos passados traumáticos que ainda nos trazem, nos mantêm feridas abertas, né? E como reconstruir isso, como voltar ao passado para ver o que errou e como reconstruir um futuro a partir disso. Tem a ver com um projeto, tem a ver com aquele projeto de reconstrução de uma outra sociedade, daquilo que a gente quer. Eu gostaria que nós falássemos um pouco sobre a presença do imaginário latino-americano na pesquisa do Ainós. Gostaria de falar um pouquinho, Paulo, para abrir esse bloco? Bom, na realidade, os anos 70 traz dentro, pelo menos uma parte da juventude, a juventude que está na universidade, essa preocupação em querer se relacionar com os povos latino-americanos, porque a nossa cultura toda ela é europeia e, né, nos anos 60 e 70 marcadas por essa cultura dos Estados Unidos, né? E houve um esforço, né,
da juventude latino-americana e da juventude brasileira, né? De tentar de alguma maneira, se conectar com o que estava acontecendo nos países da América Latina. Eu lembro de uma revista jornal mensal, que começou a ser publicado no final dos anos 70, que era o Versus, que tinha essa preocupação. Então, esse momento que o Oi Nós Aqui Travês se forma, a gente fala sobre isso, né? E se procura trazer referências dos países vizinhos e todos os países da América Latina para a nossa vivência, para o nosso cotidiano. E isso, de alguma maneira, está presente na formação do Oi Nós Aqui Travês. Mesmo que a gente, pela dificuldade de informação que havia, num momento onde todos esses países estavam vivendo uma severa ditadura, então havia muitos problemas de comunicação, de informação. Houve essa vontade ou essa preocupação desses jovens que constituíam o grupo Oi Nós Aqui Travês no final dos anos 70, de como a gente ia entrar em contato com essa realidade. E além dessa preocupação que a gente encontrasse textos nacionais, né, textos escritos por brasileiros, que pudessem trazer, de alguma forma, aspectos da nossa vivência, da nossa realidade naquele momento, e que também, através de uma linguagem poética, que não fosse o que a gente, naquele momento, contestava, que era o naturalismo, essa linguagem mais comum no teatro social brasileiro. A gente foi procurar aspectos da nossa realidade através da dramaturgia de outros países. A origem do texto ou da nossa encenação O Rei Já Era Pararatimbum é um texto chileno, né, daquele período de muita repressão, né? Então, a gente está pensando isso, 79, no Brasil, a gente procura dar forma a esse texto criado pelo grupo Aleph, que estava, nesse momento, exilado, um grupo chileno, né, que várias pessoas do grupo, integrantes do grupo, estavam presos e outra parte do grupo estava exilada. Então, a gente buscou, nesse texto, falar sobre essa identidade latino-americana. Então, de alguma forma, houve essa preocupação do imaginário latino-americano, mesmo que no momento do final dos anos 70, isso ainda fosse muito difícil, a nossa informação, nosso contato direto com os nossos parceiros latino-americanos. Eu acho que foi dentro do Oi Nós que eu aprendi muito mais o que esse latino
que é ser esse latino-americano. Comecei a perceber muito mais isso, a ter isso muito mais perto de mim, né, no momento que eu entro dentro do Enóis, né? Pelas referências que vão se construindo, pelas referências que o Paulo, você mesmo vão trazendo, porque fora mesmo, né, a referência que a gente tem é muito pouca, assim, tipo, parece que fazem de tudo para que nos façam esquecer que nós somos latino-americanos, né? Que os países que estão do nosso lado querendo fazer com que a gente lembre somente da Europa ou da América. Então, tipo, eu acho que isso é muito importante, principalmente quando está atrelado ali ao teatro de rua, quando a gente vai para a rua começa a mostrar para as pessoas, lembrando para elas, né, nós somos latino-americanos e nós temos pessoas que fazem uma produção teatral bacana, responsável, política aqui do lado, né? Tipo, então me vem muito isso assim. E a outra coisa, só para quebrar um pouquinho, quando eu vi a Marta falando de memória e também um pouco da fala da Kéter e tal, me fez pensar me lembrar primeiro, que eu entrei no Nós com a Saga de Canudos, né? Então já é um espetáculo rememorando né, essa história desse massacre, né, que foi Canudos. E depois ouvindo a Kéter, pegando um pouco a Paula, me fez lembrar como a gente trabalha essa questão da memória nas oficinas, quando começa a trabalhar alguns temas fazendo com que os oficinandos tragam essa memória, né, as suas memórias de vida, e a gente vai construindo dali um lugar de fala para eles, para poderem falar dentro do próprio bairro, né, para aqueles que virão depois ali daquele bairro. Então, me parece assim, respirando essa memória sempre, né? Inspira a memória e solta o ar, memória é tudo dentro de nós. Historização sempre, né? Eu fiquei pensando aqui que já foi falado aqui, né, de quantas vezes o Ainós se debruçou e talvez ainda se debruçará, né? E hoje talvez isso pareça muito mais tranquilo e fácil de compreender por quê, né? O Ainós se debruçou como eu disse, pode ser que siga fazendo isso, né? Sobre esse período recente da história do país, né? Pouco mais de 50 anos, que a gente viveu a ditadura militar. E talvez isso seja uma questão que nos aproxime, né? Talvez não, isso com certeza é uma questão que nos aproxima muito de outros países latino-americanos e de outros companheiros de teatro da América Latina, né? A gente já trouxe para a terreira, né? Para dialogar com a gente e apresentar para a cidade através do festival Jogos de Aprendizagem, uma série de grupos latino-americanos, como o Malayerba, o Baldio Teatro, o Yuyashkani, e a gente facilmente observa na trajetória desses grupos essa mesma preocupação que a gente convive diariamente no trabalho do Ainós, né? De lidar com a memória, de desenvolver o seu teatro, trazendo essas questões para que a memória, e sobretudo a memória desses períodos traumáticos da nossa história de América Latina, né? Essa sequência de golpes militares que nós sofremos aqui, ou de processos militarizados, como o caso do Peru, o quanto é preciso empreender esforços para melhor compreender esses momentos e que, não diferente do Brasil, talvez em alguns lugares mais, em outros menos, mas não diferente do Brasil, são períodos não resolvidos, né? Não completamente solucionados, uma vez que ainda há, né, em diversos desses países, pessoas que estão desaparecidas ainda hoje, né?
E eu fico pensando que esse imaginário latino-americano, ele está muito presente no trabalho do Oinós, e acho que acredito mesmo que com o passar dos anos isso foi ficando mais e mais forte, né? O Paulo traz né, um momento importante, fala sobre uma experiência né, lá dos primeiros anos do Oinós, e acho que isso vai se fortalecendo durante os anos, né? O Oinós vai cada vez mais percebendo o quanto é preciso estabelecer né, essas pontes com grupos latino-americanos e trazer mais e mais esse imaginário para o seu trabalho, né? E acho que Viúvas, que é também o mote desse nosso encontro aqui, ele é um coroamento disso, né? Porque ao falar sobre esse grupo de mulheres e sobre esse instante que elas acabaram de viver, onde as pessoas, né, sofreram violações bárbaras, né? E há uma infinidade de desaparecidos, a gente está falando de muitos países latino-americanos, né, além do Brasil. Então, eu acho que essa questão do imaginário e da trajetória do Oinós implicada com ele e dessa necessidade de compreender, né? Alguém falou aqui também sobre, acho que foi o Roberto, né? Sobre muitas vezes é quase se esquece do fato de que Brasil é América Latina também, né? Porque tem a questão da língua que de certa maneira nos separa dos outros países latino-americanos, mas a gente esquece e a gente tem uma forte carga, como lembrou o Paulo, né? Porque somos colonizados, né, por europeus, mas além dos europeus, dos norte-americanos, né? E a gente está aqui com essa potência, né? E esse saber, né? Tão daqui e tão profundo, que é o saber dos povos originários da América do Sul, né? E como é que a gente não negligencia isso, que é o que nos constitui antes de qualquer outra coisa? Eu queria ver a Marta podia comentar para a gente encerrar esse bloco e ir para o próximo? Pode ser. Eu queria retomar uma coisa que o Paulo falou, né, sobre esse momento de surgimento do Oinós. Acho que tem muitas coisas em comum, claro, muitas rupturas, principalmente com relação à forma teatral, né, esse rompimento com uma linguagem mais realista e talvez naturalista. Mas é perceber que o Oinós tem muito em comum com o que se chamou do movimento teatral, movimento de teatro independente latino-americano, né? Que tinham características como, por exemplo, uma dramaturgia própria que parte de personagens que fazem parte da cultura local, que fazem personagens com o qual a população, no caso a população brasileira, possa se identificar, né? Então não é um personagem de uma história europeia, é um brasileiro, um Zé da Silva e tantos outros personagens. Então, claro que isso já vinha no Brasil nesse movimento de teatro popular, mas e é uma questão que é muito cara para toda a América Latina. E a questão da criação coletiva, que também é muito própria desse movimento teatral, embora seja uma criação coletiva um pouco diferente, talvez, do que o Oinós venha desenvolver. É parte da ideia de que não são gênios que fazem, que criam, mas tudo parte de um processo que é conjunto, né? Uma outra coisa que eu achei interessante que o Beto fala também é essa influência da cultura popular no teatro de rua, que também é muito própria de toda a América Latina, né? No Brasil, então no Nordeste, se a gente for pensar a cultura popular, o quanto ela influencia o fazer teatral hoje, e principalmente o teatro de rua, que é feito
em feiras, nas praças, no centro da cidade. Então, isso também é uma ponte que a gente pode fazer. É pensar também que, como a Tânia falou, a gente talvez não se perceba como latino-americano, mas na verdade somos colonizados igualmente, né? Embora os colonizadores não sejam exatamente os mesmos, a gente passou por processos muito parecidos, que foi o genocídio indígena, o processo de escravização dos povos africanos, as ditaduras militares. Então, penso que tudo isso nos faz passar por um processo muito parecido que acaba transparecendo no próprio fazer teatral. E também Lula e Nós, assim como diversos grupos da América Latina, tiveram uma forma muito própria, local, autônoma, de absorver a ideia de antropologia teatral, que no movimento teatral latino-americano, em dado momento, foi muito importante e trouxe diversas mudanças que também podem ser discutidas, como se deu esse processo, mas também, em dado momento na história do Nós, acho que foi bem importante conhecer as técnicas teatrais da antropologia teatral, de toda a proposta que a ideia de antropologia teatral traz. E outra coisa que a Tânia retomou, que eu acho que é muito importante, justamente a criação do Festival de Teatro Popular e Jogos de Aprendizagem, que era a ideia de a gente poder dialogar mais com os nossos parceiros latino-americanos. E para finalizar, assim, para retomar as coisas, eu queria contar uma anedota, não é uma anedota, é uma história que eu ouvi, que eu acho que é muito emblemática. O Nós faz em 97 A Morte à Donzela, monta A Morte à Donzela, do Ariel Dorfman. E o Ariel Dorfman tem uma obra que é muito conhecida, que ele veio falar sobre isso no Brasil, no Fórum Social Mundial, que era... Puxa, eu não me lembro o título, mas é sobre como ler Pato Donald, eu acho que é uma coisa assim. Mas ele fala sobre isso, que é como a gente entender as ideologias que a gente muitas vezes não percebe de forma tão nítida nas histórias em quadrinho. E eu acho que foi a Tânia, uma das pessoas que foi falar com o Ariel Dorfman, e falam para ele que o É Nós Aqui Travês montou A Morte à Donzela, e aí ele diz, então, o próximo espetáculo que vocês têm que montar As Viúvas. E ficou assim como no É Nós sempre as coisas são gestadas com um determinado tempo, as coisas não acontecem instantaneamente, mas muito tempo depois a oficina, uma das turmas da oficina para formação de atores se sugere de montar esse texto Viúvas, e logo em seguida a gente decide que a gente vai usar esse espetáculo para falar sobre o que a gente quer falar, que é falar sobre a memória latino-americana e dialogar com esse imaginário latino-americano. Essa é a obra. Mas, de certa forma, já estava um prenúncio quando o próprio Ariel Dorfman entregou o texto nas nossas mãos e disse que, então, o próximo texto dele que deveria montar era Viúvas. Queria dizer isso também porque é uma aproximação com essa ideia que também a Tânia falou, dessa que faz parte do imaginário de resistência latino-americano frente a essas violências, que é a ideia de que as mulheres são as portadoras da memória e aquelas que vão buscar essa memória. São elas que vão até o fim, vão fazer o que for preciso para enterrar seus mortos. Que é a ideia da Antígona, que é a ideia das loucas, das madres da Praça de Maio, e toda essa ideia que
que é muito própria também do imaginário latino-americano, porque as madres criaram uma forma muito própria de protestar e de buscar os seus entes queridos, seus filhos, seus maridos, seus irmãos, seus netos. Então, acho que isso também... E a gente retomar a partir desse espetáculo, acho que dentro do Nós também foi uma forma muito própria nossa de retomar esses entes desaparecidos, de dizer que nós estamos com ele, a gente busca eles também, e a gente vai buscar essa memória também, vai tentar manter viva essa memória. É isso. Para a gente fechar, eu queria que a gente falasse um pouco sobre de que maneira que a escolha desse espaço de memória, que é a Ilha do Presídio, foi determinante para que Viúvas represente na trajetória do Oi Nós um marco fundamental nessa estratégia de resistência que lida com o compromisso com a memória, né? De que maneira isso foi determinante, né? Usar esse espaço, que é um espaço de memória, e não um outro espaço, como em algumas outras experiências do Oi Nós. O Oi Nós vai constituir os ambientes cênicos. Aqui o Oi Nós vai se debruçar a dialogar com a memória real e viva de um espaço que foi como eu falei no início, na nossa abertura, um espaço que também aprisionou, torturou, assassinou e desapareceu com presos políticos durante a ditadura militar no Brasil. Eu acho que, para nós, né, essa experiência de realizar Viúvas, performance sobre a ausência na ilha do Presídio, foi completamente singular. Até então, o teatro de vivência do Oi Nós trabalhava com colocar o espectador dentro de uma cenografia, onde ele, de uma forma sensitiva, estava envolvido nos acontecimentos que os atuadores vinham propondo. E quando a gente levanta essa ideia de levar o espectador para um local histórico, um local concreto, onde aconteceram diversas atrocidades que tinham tudo a ver com a ideia com a proposta que a gente queria estabelecer com o espectador, né, de discutir esse passado recente da Latinoamérica. Isso foi, para nós, foi algo singular, até pelas dificuldades, né, de, primeiro, encontrar esse lugar único, que era essa ilha isolada no meio do Rio Guaíba, ou do Lago Guaíba. E como transportar o público até lá, como realizar a montagem naquelas ruínas que existiam ali. Isso, e para nós foi uma grande provocação, e acho que isso a gente conseguiu realizar. Era um momento muito importante na história do Oi Nós aqui outra vez. Esses anos certamente foram anos que a gente lembrará de uma grande momento criativo e produtivo do grupo, né? Que a gente pode pensar assim na criação do Amargo Santo da Purificação até 2013, quando vem a cena a Medea Vozes. Então, no meio desse período, a gente foi ao encontro de uma ideia extremamente radical para a nossa perspectiva criativa e os nossos possíveis recursos para realizar
determinado encenação, né? No caso das viúvas, performance sobre a ausência. Então, a gente, no momento que começou a trabalhar a ideia do texto do Ariel Dorfman, de que maneira nós vamos resgatar algumas situações, alguns temas que esse texto traz, né? E de que maneira essa nossa encenação possa ser envolvente no espectador de uma forma mais profunda, como a gente possa sensibilizar o espectador para a questão da memória, para essa história que aconteceu em toda a América Latina alguns anos para trás. Tá? Então, como a gente traz isso para o nosso dia a dia, para a realidade? Então, a ideia de se levar a encenação para um lugar de memória, um lugar pouco conhecido pela nossa cidade, que é a Ilha das Pedras Brancas, conhecida pela Ilha do Presídio, onde existe as ruínas de um presídio que encarcerou várias pessoas que foram presas, né, nesse período ditatorial, um lugar certamente de muita violência, um lugar de certamente torturas e certamente morte. Então, para esse terrível lugar, a gente pensou a encenação acontecer ali. Então, o espectador tinha a memória do rio, que estava presente na obra do Ariel Dorfman. A velha camponesa que, à beira do rio, espera, porque ali virá a revelação da verdade, que os seus homens, seu pai, seu marido, seus irmãos, seus filhos foram mortas por essa violência do Estado. Então, nesse período, assim, né, nesse momento que a gente pensava a peça, e como existe a ideia do Heinoes Aquitravés de fazer um teatro de vivência, onde o espectador não apenas ele entende o seu o texto, ou a ideia, a história da peça através do seu raciocínio lógico, mas também através da sua vivência emocional, dos seus sentidos. E isso a gente conseguiu, acho que de uma forma singular, realizar, porque a gente levava o espectador, primeiro, a experiência da água. As pessoas eram levadas até a ilha através de um barco. Então, talvez a grande maioria nunca havia entrado em contato com esse rio que margeia a nossa cidade, Porto Alegre, através de um barco que cruza esse rio, chega a uma ilha isolada, lá encontra uma velha camponesa que começa a contar a história da sua experiência de vida. E essa experiência começa a partir de uma experiência da nossa dramaturgia, passa a ser uma experiência do espectador, que entra em contato com um lugar nunca antes vivido, que é passar por aqueles lugares que é
as celas, o presídio, as ruínas daquele prédio que existia naquela ilha, a própria ilha, seus descamados, com a possibilidade de entrar em contato com pedras que estão ali há milhares de anos, a sua mata nativa que cresce ali em volta. Então, todos esses elementos físicos envolveram o espectador para se falar da história de hoje, ou da história do nosso passado recente, e de como queremos reconstruir uma sociedade onde, na realidade, a gente conheça o que aconteceu no passado para construir um presente e um futuro melhor. Então, para nós, Viúvas foi eu acredito que foi um mergulho tão profundo que é difícil, né, para o Enois retomar uma encenação tão contundente como foi essa de 2011. Eu penso que tem duas coisas que fazem crer o quão importante, o quão contundente, como o Paulo falou, o quão impactante foi Viúvas. Se a gente pensa nesse lugar de memória, da utilização do lugar de memória, né? Porque se a gente pensar Viúvas em comparação, por exemplo, ao Amargo Santo, ao Canudos, como o Beto falou, a outras encenações que tratam de história, mas tratam da história falando de uma história real ou falando de um personagem histórico real, né? Algo que as pessoas conhecem ou deveriam conhecer, que é real. Viúvas tem um enredo, uma dramaturgia que é fictícia. Então, não, claramente está falando da ditadura, mas não está falando de personagens reais, né? E aí o que torna muito, muito impactante é essa utilização do espaço, do lugar de memória. E também, se a gente for pensar na trajetória do Enois, o Enois também já fez outras utilizações de lugares de memória, né? O Enois apresentou o Amargo Santo no DOPS, apresentar na Esquina Democrática se utilizar de um lugar de memória, enfim. Mas existe algo que é muito mais forte neste caso, que é trazer reconhecimento para um lugar que existe que as pessoas não têm conhecimento, né? Ou na maioria delas. Tanto que a ilha então passa a ser depois marcada como um lugar de memória. E a ilha tem diversas memórias, ela passou por várias memórias, mas ela passa a ser reivindicada como este lugar desta memória específica, que é a memória da ditadura. E se a gente pensar também lugar de memória, tem um pensador que é base para se pensar isso, que é o Pierre Nora. Ele fala que o lugar de memória é tanto esse geográfico, físico, material, o lugar onde se viveu uma memória, ou um lugar em que se pode marcar uma memória. Uma placa, por exemplo, várias vezes que se apresentou na Argentina, eu acho que em todos os lugares, em praças que se apresentou a performance Onde, Ação número 2, que é um fragmento de Viúvas, quase em todas as praças tinham placas para lembrar os mortos daquela cidade da sua ditadura. Não necessariamente naquela praça, né, se vivenciou aquilo, mas aquele também é um lugar de memória, porque ali está colocado fisicamente uma memória para que todos se lembrem. E aí existe um outro lugar de memória que ele fala que é o lugar simbólico. E eu acho que aí tem um casamento muito grande em Viúvas, que é tanto o casamento desse lugar de memória físico,
real e material, quanto o lugar este simbólico, que, se a gente pensar na construção da história, são as nossas datas comemorativas, feriados, ou, enfim, festas, celebrações, geralmente, né? Tudo que é comemorado, tudo que é memorado coletivamente. E isso tem uma atitude política, geralmente, quem determina isso, quem determina os festivos memorativos, né, tem algum interesse nisso. E se lembra sempre, existe uma data para lembrar disso. E se a gente pensar viúvas e pensar o Teatro do Enóis enquanto uma celebração, como é colocado, né, uma celebração onde acontece um rito, e isso é comungado entre todos os que estão vivenciando, né, entre atores e público. Então, embora tenha sido efêmero, porque aconteceu, não vai se repetir ano a ano numa data específica, também é uma celebração e é simbólico nessa construção de materializar a memória, né, como ele fala isso. Então, eu penso que existiu em Viúvas esse casamento e que, né, do lugar de memória físico, da utilização desse lugar, com essa memória simbólica também, o lugar de memória simbólica através da celebração. E isso tornou muito mais contundente e impactante, né, para toda a cidade, para todo mundo, tanto que trouxe, né, trouxe de volta essa memória e, enfim, se tornou um lugar, um espaço de memória. Isso é uma das coisas assim que mais me marcou também, assim, pensar sobre isso. Dizer que eu acho bem interessante a Keter retomar o que é a ideia, a noção de lugar de memória. E eu queria aproveitar e retomar também um pouquinho do que esse historiador fala, que eu acho que é bem bonito, que é a ideia de que os lugares de memória são, antes de tudo, restos, a forma extrema onde subsiste uma consciência comemorativa numa história que a chama, porque ela a ignora. É a desritualização de nosso mundo que faz aparecer essa noção. Penso que existe a noção de marcar um lugar como lugar de memória, justamente quando a gente pode pensar, no caso específico, lugares de memória relacionados a violências sobre as quais não foram trabalhadas, que é o caso da Ilha do Presídio ou de diversos outros lugares em todos os lugares do mundo, né? Mas na cidade de Porto Alegre a gente poderia citar alguns específicos onde a gente esteve presente depois com a ação, que foi o desdobramento de Viúvas, performance sobre a ausência. Pensar justamente que são marcadores de uma memória que é chamada, de certa forma, que é clamada por uma parte da sociedade que não teve resolvido seu passado, que não teve seu passado resolvido. Então, por isso são restos, são reminiscências, e aí é interessante a gente retomar a ideia de memória também, quando a gente fala em memória, talvez fosse mais importante a gente falar em memórias, né? Porque diferente, talvez, de um fato histórico que a gente consiga criar marcos, assim, consiga cientificamente demarcar um fato histórico, embora ele possa ter diversas interpretações, a gente cientificamente tenha alguns elementos que demarquem a verdade dos fatos ocorridos. A memória tem essa instância subjetivadora, né? De um laço comum entre a sociedade e por isso talvez seja interessante a gente falar em memórias, em uma luta, entre uma batalha de memórias, e isso é muito claro no nosso momento presente, né? É muito claro, é nítido
a diferença de memórias na nossa sociedade hoje. De um lado, um negacionismo com relação à ditadura militar e o que ocorreu na ditadura militar, tortura, desaparecimento, uma violência extrema, e de outro pessoas que sofreram profundamente, que sofreram traumas profundos, e uma sociedade inteira fraturada, porque se o número de pessoas desaparecidas no Brasil não é tão grande quanto em outros países da América Latina, como na Argentina, a sociedade brasileira é extremamente fraturada por essa violência que aconteceu. E os resquícios são extremamente fortes. A questão da tortura que permanece hoje, o genocídio de uma parte da população brasileira pobre, preta. Então, uma polícia extremamente violenta. Então, são diversas coisas, e penso que nessa batalha entre memórias, esses lugares de demarcar, pelo menos para uma parte da população, demarcar esse espaço de memória é uma forma de refazer laços. Então, penso que o Ainais cumpriu um papel bem importante na cidade de Porto Alegre, porque é um espaço que as pessoas, muitas pessoas conhecem, quem conhece, quem trabalha com história, ou quem viveu aquele período mais diretamente conhece, mas penso que quando a gente realizou o espetáculo lá, gerou uma discussão enorme na cidade. A gente foi capa de jornal pelo menos da parte do segmento da cultura, diversas vezes, diversas entrevistas foram feitas, a gente conseguiu fazer uma segunda temporada graças à repercussão da primeira temporada. Então, gerou uma repercussão enorme e de discussão sobre o que devia ser feito naquele lugar. Eu me lembro, inclusive, de as pessoas da Secretaria de Cultura do município de Guaíba, para quem estava cedido a administração desse lugar, e que hoje volta a administração para a cidade de Guaíba, se eu não estou enganada, dizerem que a gente mudou a percepção deles sobre a forma como aquele lugar devia ser cuidado. E que se faria lá para sua preservação, porque tem a questão da preservação da natureza, que é muito importante, porque é um lugar muito diferente, distinto de todos os outros lugares, por ser uma ilha minúscula, de 100 metros por 60, então é minúscula, tem umas pedras gigantes, tem todas aquelas características que o Paulo falou, mas ao mesmo tempo que comporta as ruínas. E o que fazer com as ruínas? Porque são ruínas, tem restos. E aí, a gente mantém as ruínas como ruínas, a gente reconstrói as ruínas também não dizem muito sobre a forma como a gente lida com esse passado. Então, foram muitos aspectos bem interessantes que essa discussão levantou, a ponto de o Ainais ser convidado para participar dessa cerimônia de tombamento, que a gente realizou Viúvas em 2011, o Ainais foi convidado para participar da cerimônia de tombamento pelo IFAI, pela instância estadual de tombamento da ilha, como patrimônio histórico. Então, acho que o que a gente realizou lá teve uma importância muito grande de discussão dentro da cidade. E acho importante retomar isso, que também realizar esse processo foi muito importante. E depois disso, com o desdobramento desse espetáculo, que foi essa ação que a gente até hoje realiza, que é Onde, ação número 2, que evoca os nomes dos desaparecidos políticos brasileiros. A gente teve a oportunidade de participar de atos em diversos outros
locais de memória que, pelo menos para mim pessoalmente, cumpriu uma função de pensar mais na cidade, tentar entender coisas que aconteceram na cidade de uma forma diferente. Por exemplo, quando a gente esteve na frente do Palácio da Polícia e lá diz que esteve naquelas escadas onde a gente estava na frente, fez a ação na frente, posou para uma foto em 64 Dan Mitrione, um agente da CIA que ensinou a torturar no lugar certo e provocar a dor exata. Algo mais ou menos assim que diz aí. Então, penso que é a gente realmente retomar várias coisas e com o nosso olhar presente, que é o que todas essas falas que vocês trouxeram sobre a memória diz, que é um olhar presente sobre o passado, né? E é pensar a partir do nosso presente o que significa essa memória para a construção do nosso futuro. Então, acho que eram essas coisas que eu queria retomar. Eu queria falar, acho que a gente está se encaminhando para encerrar o nosso encontro, que Viúvas também nos convidou, né? Nos convidou a nomear essas pessoas, né? Viúvas inaugura essa prática no Nós, né? A gente passou a nomear essas pessoas, né? Essas pessoas que não mais estão e que algumas delas nós não sabemos realmente onde estão, inclusive os restos dessas pessoas, né? A Marta falou de restos, tem os restos mortais dessas pessoas, né? Que nós não sabemos onde estão, né? As pessoas não foram enterradas devidamente e a gente passou a nomear essas pessoas dentro da estrutura da performance sobre a ausência, Viúvas. Nós tínhamos um momento em que nós chamávamos os nomes, né? A Sofia, essa camponesa que sentava na pedra, assim, como o Paulo bem descreveu, ela começava a nomear, a chamar pelos nomes essas pessoas. E nós passamos a chamar pelos nomes os desaparecidos brasileiros, né, da ditadura, ao ponto de dar origem a Viúvas, dar origem a uma sequência de ações do Oi Nós que levou para as ruas essa memória e esse ato de nomear os nossos desaparecidos, né? Gritar no espaço público o nome dessas mulheres e homens que lutaram contra a ditadura, que foram barbaramente torturados, assassinados e desaparecidos. É tão forte isso no Oi Nós, né? Viúvas gera a ação número 2, que gera uma porção de outras ações, né? Então, o Oi Nós passou a realizar oficinas para gerar novas ações sobre esse tema, em busca desses corpos, né? E elas se espalharam, né? Foram feitas em Santos, em São Paulo, foram feitas em Londrina, em Petrolina, em Porto Alegre, outras ações foram criadas. O Oi Nós mesmo relacionou esse princípio de criação de manifesto público sobre a questão num princípio que poderia ser utilizado para trazer a memória de outras pessoas assassinadas e desaparecidas, como foi o caso dos estudantes, né, de Ayotzinapa, e a gente foi para a rua também nomear esses estudantes desaparecidos, né? E de todas essas experiências, talvez a do núcleo de teatro do Sesc Petrolina tenha sido a que se tornou mais relevante por conta da sua longa duração, porque é um trabalho realizado em 2014 para 2015, acho. E de lá para cá eles não pararam mais de apresentar a sua ação sobre os desaparecidos, né? Ou esse procura-se um corpo. Fico pensando que esse ato de nomear, esse ato de evocar, de trazer os mortos, né, de trazer essas pessoas, tem muito a ver com esse pensamento Rainer Milleriano, que a Marta lembrou no início da nossa conversa, né? Ele nos convida, o Rainer Miller nos convida
ele diz, é preciso desenterrar os nossos mortos mais e mais, até que a gente perceba o tanto de futuro que foi enterrado com eles. Embora o enterrar para nós seja uma outra questão, porque a gente tem muitos mortos que não foram enterrados, ele tá querendo falar do desenterrar da história, né? Do trazer à luz para a gente ver esse ente histórico que nos diz muito por evocar o passado. Esse passado nos diz muito sobre o futuro, e um pouco disso tudo a gente trouxe também nas referências desses filósofos todos que estavam falando sobre a memória já no início da nossa conversa de hoje. E eu fico pensando o quanto a gente, na prática, talvez tenha pensado os mortos e a própria ideia de fantasma, de fantasmagoria, né, como algo que não necessariamente é negativo, né? Eu fico achando que a gente, de certa forma, trouxe essas sombras todas como, né, como bons fantasmas, para nos lembrar todo o tempo que existe, é preciso lembrar do passado, como o anjo da história do Benjamin, que tem o rosto voltado para as costas, porque é a única maneira de construir um futuro que não seja uma mera reprodução dos gestos e passos equivocados que a humanidade já deu, é a gente manter esse olhar, né, esse olhar para trás, né, a gente reconhecer a nossa história. Então, eu queria agradecer a presença de todos, a colaboração. Queria saber se o Lucas não quer fazer nenhuma consideração final para a gente encerrar o nosso dia aqui e eu poder também falar sobre um último recado que eu queria dar. Eu me dei conta, né, já tinha me dado conta, mas agora voltou esse pensamento, que é o quanto a gente precisa estar sensível para perceber, primeiro, que esses horrores do passado não passaram, né? Eles são os horrores que nos assaltam agora no presente, porque eles nunca deixaram de existir de fato. Quando tu pensa que existem espalhados pelo mundo grupos nazifascistas em atividade e, né, tu precisa estar sensível para entender a dimensão disso e as consequências disso, porque eu lembro de saber racionalmente, e aí o racional é frio, então tu conhece a história de uma maneira fria, da maneira que nos ensinam normalmente, e distanciada. Então eu sei que eu passei por uma transformação de sensibilizar-me através do Teatro do Ai Nós Aqui Outra Vez, assistindo ou participando, e o quanto essa sensibilidade me faz enxergar melhor as consequências dessa frieza, esse distanciamento histórico que parece que é o modus operandi, assim, não só do brasileiro, mas talvez no Brasil isso seja muito forte, que é aconteceu realmente, teve realmente, mas foi com eles. O genocídio dos povos originários aconteceu com eles. Tudo que acontece de ruim e que são coisas horrorosas que a humanidade consegue produzir é com eles. E acho que é preciso mesmo que a gente esteja sensível para entender que se houvesse um desaparecimento político no Brasil, seria o suficiente, que não existe pouco ou muito, que não é uma questão de escala. Acho que se a gente consegue, com o nosso teatro, sensibilizar, causar essa impressão que a pessoa já tem no seu racional, que ela já entende com frieza, às vezes, na maioria das vezes, que é uma realidade, mas que ela não trata essa realidade de maneira sensível. Talvez se a gente consegue com o nosso teatro sensibilizar essa pessoa como aconteceu comigo, acho que vale a pena continuar fazendo, né? Penso mesmo que
que é extremamente importante para a sensibilização humana, e acho que é uma das coisas que a gente mais necessita nesses tempos de horror, que não são do passado, que são horrores do presente. Porque é isso, né? É olhar para trás para construir o futuro. Acho que é isso, mas olhar para trás de maneira sensível e não apenas racionalizar sobre o que aconteceu, né? E acho que nesse aspecto considero que o trabalho do Ai Nós Aqui Outra Vez, nas viúvas, na ação, no Amargo Santo da Purificação, é de uma sensibilidade que acho que é a chave mesmo para nessa necessidade desse momento. Então, gente, eu quero agradecer a todos e dizer que o Poéticas de José de Ruptura, uma jornada com nós outra vez, continua. A gente vai ter ainda outros encontros. Eu queria aproveitar para convidar as pessoas a apoiar a Terreiro da Tribo, que vem com grande dificuldade de manter o seu trabalho, e para que a Terreira não feche definitivamente as portas, a gente precisa contar com vocês numa corrente de solidariedade para segurar as pontas da Terreira da Tribo nesse momento. A gente acredita que um espaço como a Terreira é fundamental para essa construção de outro mundo. Então, eu convido a todos a apoiar através do benfeitoria.com/Terreira da Tribo. Vai entrando aqui os links. A gente também, quem não usa cartão de crédito, não quer fazer o financiamento recorrente, então não se interessa por apoiar, mas não pelo benfeitoria.com/Terreira da Tribo, pode fazer um depósito direto na conta da Associação dos Amigos da Terreira da Tribo, e o link também vai estar aqui embaixo, né, os dados todos. Então é isso, muito obrigada e até o nosso próximo encontro.